dia, irmãs, irmãos do Círculo de Oração Esperança. Nós louvamos a Deus por nesta manhã podermos estar aqui reunidos para glorificar a Deus e para trazer também algo da parte de Deus para nós. Esta manhã eu estava lendo a palavra do Senhor e Deus trouxe ao meu coração uma palavra para trazer às irmãs e aos irmãos. E esta palavra está registrada no livro de Apocalipse, capítulo 2, e é o trecho que trata da carta de Jesus para a igreja em Éfeso. Vamos ler juntos esse texto. Diz assim, Apocalipse 2, 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Glória a Jesus por isso. Quero destacar para os irmãos 3 coisas que devemos aprender com a carta que Jesus enviou a Éfeso por meio da profecia de João. 3 aspectos que eu quero que você acompanhe comigo. O primeiro deles é muito claro no texto que Jesus é quem sustenta seus ministros e a sua igreja. Em segundo lugar, ele conhece tudo e todos, nada passa desapercebido dele. Em terceiro lugar, eu aprendo que ele tem o cuidado para que ninguém se perca. Observe aqui em relação ao sustento dele com a sua igreja. Ele diz aqui na sua palavra: eu conservo na mão direita as 7 estrelas e os 7 candelabros. Se você perceber no texto anterior, essas 7 estrelas são os 7 anjos ou 7 pastores, a liderança da igreja, e os candelabros são as igrejas que eram igrejas da Ásia Menor, naquela época conhecida como Ásia Menor, hoje atualmente a Turquia, mas aquelas igrejas estavam vivendo momentos de crise, estavam vivendo momentos de tribulação, momentos de muita perseguição, momentos de muitas incertezas, mas o Senhor, ele falava para aquela igreja e garantia àquela igreja que é nas mãos dele que a igreja estava. É nas mãos do Senhor que nós estamos. E não devemos em nenhum momento perder a fé, perder a esperança, perder a certeza de que é Ele quem cuida de nós. Pode as coisas estarem difíceis, podem as coisas estarem se despedaçando, mas aquele que confia no Senhor permanece firme. É como uma árvore plantada junto às águas. Ela não tem medo quando vem o calor, porque vem o sol, vem a tempestade, vem a adversidade, mas ela está sempre ali plantada, viva. Podem as suas folhas serem jogadas pelo vento, mas ela produzirá novas folhas, ela continuará de pé, firme, porque está colocada, está firmada, está plantada junto à fonte que é o próprio Jesus. Ele também, o Senhor nos fala na sua palavra a respeito desse sustento que Ele dá para nós, como Ele falou a Pedro. Pedro, sobre esta pedra, ou seja, sobre o próprio Jesus, estaria estabelecida a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Apocalipse 3,10 diz
o Senhor fala à igreja em Filadélfia: você guardou a palavra da minha perseverança, eu te guardarei, diz o Senhor, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Há juízos de Deus sobre a terra, há momentos de dificuldade, mas o Senhor promete guardar os que são fiéis, guardar a sua igreja, livrar de todo mal. E por fim, como ele diz a Paulo em 2 Coríntios 12, 9, Paulo vivia um momento de tribulação na sua vida, e ele clamava ao Senhor, orava ao Senhor, e o Senhor dizia para ele: Paulo, a minha graça te basta. E é isso que eu quero dizer aos irmãos, que a graça do Senhor nos basta. Mesmo no momento de aflição, de tribulação, é Ele que tem o controle de todas as coisas. E nas mãos do Senhor está a nossa vida e o nosso sustento. Em segundo lugar, a lição que eu aprendo na carta de Éfeso é que Ele conhece tudo, nada passa desapercebido diante dEle. Você vê isso aqui quando Ele diz no versículo 2, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. E mais na frente ele ainda mostra também os erros e falhas que aquela igreja vivia. Mas o Senhor conhece todas as coisas, Ele sabe tudo, nada escapa diante dEle, e Ele faz estas coisas para que cada um receba conforme as suas obras. Aquela igreja vivia muitos desafios, irmãos. Se você observar, a igreja em Éfeso, ela tinha desafios grandes aqui no texto. Primeiro, ela lidava com pessoas que fingiam ser quem não eram. Falsos líderes. Como hoje em nosso tempo nós temos muitos que vivem por aí pregando, anunciando, mas os objetivos e as motivações não são perfeitas diante de Deus. Aqui a palavra de Deus diz para nós, Jesus falando com aquela igreja, que haviam líderes que eles precisaram provar, e essa falta de sinceridade, de verdade para as coisas de Deus está destruindo a vida de muitas pessoas. Eu lembro que Jesus encontrou com a mulher samaritana, e uma das coisas que ele falou a ela foi: mulher, já vai chegar a hora, e ela já está aqui, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus procura os que o adoram assim. Agora é a hora de nós tomarmos uma posição, de sermos verdadeiros e fiéis e realmente dedicados ao Senhor, pararmos de estar caminhando entre dois pensamentos, em cima do muro da vida, sem saber se servimos a Deus ou se de fato somos crentes em Jesus. Agora é hora de nós tomarmos uma posição, de mantermos a nossa fé, de estarmos firmes no Senhor, porque Ele conhece os que são seus e os que de fato buscam em espírito e em verdade. Então aquela igreja vivia um momento de provar líderes, como nós também vivemos agora, um momento de saber quem é quem, daqueles que servem a Deus e dos que não servem. Deus nos guarde para que mantenhamos a nossa fé e a nossa dedicação a Ele. Em segundo lugar, aquele povo passava provas e tribulações. E isso, como diz Tiago 1,12, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor promete aos que o amam. Ou seja, as tribulações e as lutas e as angústias vão estar presentes. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas ele também disse: tem bom ânimo. E Tiago repete: bem-aventurados os que perseveram, os que se mantêm firmes, os que não desanimam, porque quando terminarem a prova, receberão a coroa da vida que o Senhor tem para dar aos que o amam. É o que diz a palavra. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, entre os desafios da igreja de Éfeso, é que eles precisaram lidar com suas falhas. A igreja de Éfeso tinha um ponto que Jesus mencionou e os chamou à mudança e ao arrependimento. Ao longo da nossa vida é muito necessário nós pararmos para nos analisar, para ver a nossa vida, ver se nós continuamos firmes no primeiro amor.
aquela igreja, uma igreja perseverante, que suportou lutas, que provou os verdadeiros crentes, mas que em dado momento se perdeu, deixou, abandonou o primeiro amor. E Jesus amorosamente diz para aquela igreja: volta, analisa, vê de onde você saiu, observa as primeiras obras que você praticou, volta ao primeiro amor. E isso é um chamado para nós também hoje. Como está o nosso amor a Deus? Será que qualquer tribulação, qualquer prova já nos põe para baixo com o pensamento de abandonarmos a nossa fé? Olhe para a sua vida, veja quem você era antes, como você está agora. Às vezes você olha para si mesmo e vê uma pessoa que antes era dedicada à obra do Senhor, orava com mais frequência, lia a Bíblia com mais frequência, estava se dedicando ao trabalho de Deus, mas agora você se vê frio, se vê sem ânimo. Irmão, é preciso nós voltarmos ao nosso primeiro amor, termos mais empenho, mais dedicação a buscarmos o reino de Deus. Veja o que a Bíblia nos ensina aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Ele diz assim: aquele que está de pé, veja que não caia. Quem cai, irmãos, quando Jesus chama aquela igreja a voltar de onde caiu, ele está falando de pessoas que naufragaram na fé, que foram abatidas na fé. As quedas, irmãos, elas se dão ou por acidente, e por isso Paulo diz: quem está de pé, olhe para que não caia, vigie, é necessária vigilância. A queda pode também acontecer por um tropeço. Os irmãos lembram que na época que Jesus falou sobre a semente que era plantada, uma das sementes, a terceira semente, caiu entre espinhos, e as coisas da vida sufocaram a palavra, de modo que ela se tornou infrutífera, e ela não conseguiu produzir, porque ela foi sufocada pelos espinhos, pelos tropeços. Há coisas na nossa vida que servem como pedra de tropeço, e essas coisas precisam ser retiradas de nós, de nossa vida. Temos que vigiar nesse sentido. E por último, os que caem porque estão fracos, porque não se alimentam, porque estão adoecidos. Paulo uma vez falou à igreja dos Coríntios, no capítulo 11, ele disse: irmãos, analisem, olhem para si mesmos, porque há muitos que estão vivendo a vida cristã sem discernir o corpo do Senhor, ceando sem discernir o corpo. Por isso há entre vós muitos fracos, muitos doentes, muitos que dormem. O viver a vida cristã sem se concentrar nas coisas de Deus, sem ler a Bíblia, sem aprender a palavra, sem cumprir a palavra, nos faz cristãos enfraquecidos. A palavra é o alimento da nossa alma. Se a palavra não está em nós, se nós não estamos alimentados pela palavra, ficamos fracos, e a tendência é cairmos, é desmaiarmos, é sermos vencidos pelas provas e tribulações. Portanto, é importante para aqueles que querem estar de pé ficarem firmes na palavra. E por isso, em último lugar, o Senhor cuida para que ninguém se perca, e por isso Ele chama ao arrependimento, chama a cada um de nós para o perdão, como Ele diz aqui no versículo 5, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, volte à prática das primeiras obras. A chance, a oportunidade para aqueles que creem, para aqueles que esperam no Senhor, e é isto que nesta manhã eu e você precisamos fazer: olhar para nossas vidas, vermos aquilo que precisamos melhorar e buscarmos a Deus por esta melhora a cada dia. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.